Salve a sua estrela! Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou abordar o futuro da família Bolsonaro. Vamos ver em que energia está cada um deles e o que acontecerá com a família no futuro. Eu não faço a mínima ideia do que os oráculos vão colocar hoje, e assim como você, eu estou pedindo à espiritualidade que nos dê pistas, afinal, todos os integrantes estão ligados à política brasileira. E obviamente nós sabemos que estamos num período de transição muito grande. Vamos ver em que tudo isso irá culminar, onde iremos chegar, o que de fato acontecerá com o nosso Brasil. Vamos começar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Optcha. Oráculo. O destino, o futuro da família Bolsonaro, oráculo. Optcha. Energia geral. O que está para acontecer? Optcha. Nesse primeiro momento eu não vou abordar membro a membro. Na realidade eu nem sei se vou fazer essa abordagem. Vai depender muito de como o oráculo se comporta, de como ele me mostra as coisas, certo? Politicamente falando, vamos abordar a tendência geral e consequências para o Brasil e o povo brasileiro neste primeiro oráculo. Olha, eu juro que eu não esperava a mensagem inicial do oráculo. A mensagem inicial fala da mulher. Obviamente, Michele Bolsonaro. O oráculo traz mensagens de descoberta, papéis, segredos, inclusive afetivos, inclusive segredos íntimos, tá? Que virão à tona prejudicando o homem. Se a gente pensa nessa família, se a gente pensa no casal, a mensagem inicial do oráculo transmitiu claramente que nós sabemos que hoje, né, sexta-feira, 18 de julho de 2025, Bolsonaro está usando a tornozeleira eletrônica. Então hoje, nessa sexta-feira, eu sei que esse vídeo vai chegar antecipado para membros. Quando for a público não será mais no dia 18, mas hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, sexta-feira, 18 de julho, nós ficamos sabendo de operações, né, da Polícia Federal que culminou na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. Em vez dos oráculos falarem a respeito disso, os oráculos dizem o seguinte: muitos escândalos vão surgir, envolvendo Michele Bolsonaro em escândalo, inclusive a intimidade dela vai ser exposta. Gente, eu não vou perguntar, mas o oráculo mostra como se segredos íntimos viessem à tona. Eu não vou perguntar claramente que segredos são esses, porque não me importa a vida particular de ninguém. Por uma questão de ética, eu vou responder de forma superficial essa questão. E esses segredos, que inclusive são segredos também envolvendo corrupção, mensagens, troca, desvio de dinheiro, gastos de dinheiro público que vai prejudicar Bolsonaro. A situação do Bolsonaro, ela ficará cada vez pior, cada vez pior. A questão o jogo também me mostrou a figura dele logo acima.
Esse processo contra o mesmo vai culminar em prisão domiciliar, certo? Isso por algum tempo, mas logo ele consegue ter uma flexibilidade em relação à prisão domiciliar. Então, no primeiro momento, tá? Quando ele for preso, que sim, será preso entre 2025 e 2026, eu acredito que ainda no final de 2025 nós veremos Bolsonaro preso, tá? Porém, o oráculo me dá uma margem de 6 meses, não ocorrendo em 2025, ocorrerá em 2026. A prisão do mesmo será a prisão domiciliar, né? O uso de tornozeleira eletrônica. Com o tempo, inclusive com pouco tempo, ele conseguirá flexibilidade em relação a essa prisão domiciliar, certo? O mesmo se tornará, obviamente, não se tornará elegível durante muitos anos, e eu creio que seja o fim da carreira política do Bolsonaro. Por mais que ele tente retornar futuramente, porque ele vai conseguir brechas em relação a se tornar elegível, ele conseguirá brechas no futuro. Eu acredito que, inclusive, né, até 2028, ele ainda aplique no Brasil essa técnica fantasiosa de se candidatar à presidência da República ou de participar ativamente da política. Então, nós veremos, ouvir falar, né? Nós ouviremos, né, ainda muita fake news, ainda muita falácia, muitas narrativas a respeito dele se tornar elegível. Porém, os oráculos já me adiantam que será o fim da carreira política de Bolsonaro. Ainda na primeira linha, eu tenho algumas cartas que me chamam a atenção para a saúde. Claro que eu sei que você que me segue a outros profissionais competentes também. Tem assuntos que, por exemplo, eu prefiro não abordar quando outros colegas estão abordando, com estudos, né, com uma dedicação. E obviamente que nós, né, tanto eu, Carlos, o próprio Marco Aurélio, o Steckion, né, vários colegas já falaram sobre a saúde do Bolsonaro, e ele passará por mais uma cirurgia. Eu creio que ele venha a ter uma doença maligna no esôfago ou aparelho digestivo. Por que que eu estou dizendo isso, tá? Pássaros, garganta, voz, tá? E obviamente todo o aparelho, né, relativo a isso, e a perda. Então, eu vejo de fato, tá, ele passando por uma cirurgia bem grande. Isso vai trazer uma flexibilização, inclusive na prisão domiciliar, tá? Ele ficará internado por muito tempo, ele fará vários tratamentos. Eu acredito, sim, numa doença maligna acometendo o Bolsonaro. E que, inclusive, culminará na morte dele. Não é uma pessoa que terá vida longa. Nós sabemos que a expectativa de vida na atualidade chega aos 100 anos de vida, né, que não será o caso dele. Não estou dizendo também que ele vá falecer agora nesse momento. Eu estou falando de futuro, e futuro a longo prazo. Eu creio que entre 28 e 29 seja o período onde o Bolsonaro vai ser esquecido de fato, onde ele não vai mais ter aliados que divulguem o que ele quer que seja divulgado, tá? Inclusive essas narrativas e tentativas de se colocar como uma pessoa influente na política brasileira cairá por terra. Cairá por terra. O jogo me mostra, olha que interessante, gente, é por isso que eu não gosto de fazer perguntas específicas ao oráculo, porque ele abre e mostra aquilo que a gente precisa entender, até numa linguagem muito espiritual. O oráculo determina para a filha caçula, a Laura, filha caçula de Bolsonaro, uma mudança de vida. É como se em 2026
essa menina, essa adolescente, ela fosse viver uma vida completamente diferente. Levando em consideração o que o oráculo diz da menina, eu acredito que 2026 seja um ano bem difícil para a família inteira, onde as coisas venham a mudar bastante, tá, pessoal? É possível também entender essa mudança. O que que acontece? Muitos políticos vão usar como moeda de troca e vão usar politicamente a tal da anistia, tanto para Bolsonaro quanto para os outros envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Porém, após as eleições, isso não será mais uma arma para ninguém, tá? Isso não será mais uma arma. Então, eles vão cair no esquecimento dos próprios aliados. Nós vamos ver no ano que vem a família envolvida em muitos escândalos nesse sentido, tá? Então nós vamos ver eles esquecidos e sem apoio político no Brasil. Com o Bolsonaro em prisão domiciliar, obviamente que ele não vai poder usar as mídias sociais, né? Isso já trará um impacto bem grande. Como tem uma família grande, obviamente que os outros membros usarão e falarão em seu nome. Então vai levar um grande tempo para que essas pessoas, elas deixem de ter, né, uma relevância nas mídias sociais. Tudo nas mídias sociais é muito maior do que na vida real, no dia a dia, no cotidiano. Ainda esse ano, Bolsonaro vai sofrer uma punhalada, uma traição sem precedentes. Essa traição vai deixar o mesmo em uma situação horrenda. Eu acredito que haja, inclusive, problemas dentro do próprio partido. Esse jogo inicial me falou muito, mas muito mesmo, sobre a posição de Michele Bolsonaro. Esses escândalos que vão, inclusive, né, trazer muitas consequências negativas para o próprio ex-presidente, colocarão ela também em risco de prisão. Eu agora vou abordar um a um cada integrante da família, começando pelo próprio Bolsonaro. Oráculo, o futuro de Jair Messias Bolsonaro, oráculo. Opcha, Jair Messias Bolsonaro. Gente, esse problema de saúde mais grave, uma doença maligna, então podemos pensar em um câncer, tá? Acometerá ele entre 26 e 28. Na realidade, em 2028, de março de 2028 a março de 2029, o mesmo correrá riscos sérios de vida. Em 2026 será um ano muito duro para ele. Tá? Um ano em que tudo aquilo que ele fez ao longo de toda a vida será escancarado. Vocês não vão se surpreender, porque afinal os oráculos já estão mostrando com os assuntos que chegarão até nós. Parece inacreditável o que eu vejo no jogo. Em termos de manipulações, nós sabemos que o mesmo, né, foi um péssimo presidente, uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem humanidade, um ser desprezível, né, no comando do nosso Brasil.
Infelizmente, o povo brasileiro errou e errou muito, né? Só que o que virá ao nosso conhecimento antecede, inclusive, o mandato dele como presidente da República, tá? Nós vamos descobrir articulações internacionais praticamente considerado a venda do Brasil. O maior escândalo que está por vir são conversas, são jogadas políticas internacionais que praticamente vendiam o nosso Brasil. Desde 2021, que os oráculos vêm alertando sobre questões diplomáticas envolvendo a nossa Amazônia. Pessoal. Isso tudo já vem sendo falado há muito tempo, já vem sendo arquitetado há muito tempo. E está cada vez mais prestes de a gente ver isso se concretizar. A tentativa de influência internacional dentro do nosso território, dentro do território de um país soberano. E isso já vem sendo articulado há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, eu acredito claramente, tá? Que o Eduardo Bolsonaro, ele está envolvido diretamente e nesse momento, fora do Brasil, ele deve estar articulando esta questão. Sinceramente, o que os oráculos mostram parece loucura. Sabe? Como é que na atualidade, nos dias atuais, com tanta tecnologia, ainda existem seres humanos tão baixos a ponto de colocarem, né, o seu benefício, o seu privilégio, a ponto de se colocarem à frente de toda uma nação, Sinceramente, é horrendo. Eu esperava ver coisas horríveis hoje, mas chega a estar me dando ânsia de vômito. Escândalos envolvendo as joias e os países que presentearam o ex-presidente com as joias virão à tona. Você pode ter certeza que tentaram vender um pedaço do nosso Brasil. Bom, o oráculo confirma que o mesmo não tem vida longa, tá? Eu também não vou me preocupar em saber quando, por quê, o que vai ter. Todas as informações que eu posso extrair deste jogo eu estou passando aqui para vocês. Mas aqui, ó, a carta 36 e a carta do caixão, a carta 8. Essa combinação é uma combinação de morte, tá? Física e ou simbólica. Dentro do contexto que é mostrado, lembra, garganta, esôfago, fala de algo que pode colocar a vida dele em risco, sim. Certo? Bom, a família terá os seus bens penhorados. A princípio, Bolsonaro terá os seus bens penhorados. O maior escândalo da história do Brasil está para nascer. 2025, 2026, 2027 e 2028 trarão revelações inacreditáveis para todos nós. A corrupção, o desvio de dinheiro, o enriquecimento ilícito, o investimento fora do país, as parcerias estrangeiras envolvendo dinheiro público são inimagináveis e incontáveis. Nós veremos muitos escândalos. Muitos escândalos. Inclusive, eu vejo uma quantia de dinheiro de Bolsonaro no limbo. Isso significa que houve algum tipo de transferência, houve algum tipo de investimento, podendo ser fora do Brasil, que está meio que perdido, preso, travado. Alguma coisa aconteceu e a gente vai ficar sabendo disso. Que eu vejo como se esse dinheiro tivesse não esquecido. Todo mundo tem consciência desse dinheiro, mas é como se tivesse que esperar algo para poder ter esse dinheiro de volta. Ou esperar um tempo, ou alguma transação, ou foi alguma negociação, né? Eu vejo o dinheiro ainda como se não tivesse em mãos, por enquanto. A gente pode associar essa mensagem também,
Um exemplo que eu vou dar, né? Eu falei sobre a tentativa da venda de um pedaço do nosso Brasil. Creio eu que a nossa Amazônia, desde exploração ou internacionalização, mas alguma coisa dentro desse contexto, tá? Então, pensando dessa forma, digamos que a quantia que a família, que ele receberia, seria muito grande, mas que precisava começar esse processo, entende? Tem já um acordo assinado, tem uma quantia de dinheiro esperando para cair no bolso de alguém. Eu vejo problemas no próprio partido, tá? Fogo amigo. Bolsonaro será traído na cara dura. Aliás, como ele sempre fez com os seus. Mais escândalos de tentativa de assassinato, planos golpistas surgirão, tá, pessoal? Não para por aí, não. Tem muita coisa para surgir ainda. E eu creio que nós vamos ver pessoas ligadas ao atual governo, ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, envolvidos em tráfico de mensagens, com informações privilegiadas. A gente vai ver pessoas da esquerda ou pessoas progressistas ou de centros envolvidos nessa facilitação golpista, nessas facilitações de informação. Vamos lá, tem uma outra coisa que irá acontecer, tá? Eu vejo uma grande possibilidade, já está se desenhando através do oráculo, uma crise conjugal bem grande para o casal Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Vejo sim uma crise conjugal, então poderemos pensar que aquela mensagem inicial pode estar relacionada a uma traição da primeira-dama. Vamos agora abrir um jogo para o Eduardo Bolsonaro. Afinal, ele está nos Estados Unidos articulando contra a nossa nação. Vamos falar agora, pedir aos oráculos que nos traga informação a respeito do traidor, maior traidor da pátria de todos os tempos. Oráculo, Eduardo Bolsonaro, oráculo. Opa! Gente, pelo que eu vi no geral, acredito que toda família se torne inelegível, tá? Perdam seus cargos, incluindo o mais novo, o Renan, tá? O Renan, ele vai passar por um ciclo bem complicado em 2029, que se inicia por volta de abril, maio e termina em novembro. Então, muitos escândalos, muitas coisas vão acometer a vida do Renan em 2029. Olha, gente, Eduardo Bolsonaro, ele se tornará também inelegível e também terá um pedido de prisão decretada. Não por traição à pátria, tá? Não por esse episódio, que deveria ser, inclusive, condenado por isso também. Mas crimes antigos, na realidade, o que o jogo apresenta é o seguinte, que toda essa falácia, tentativa, esse discurso bonito de articular a favor do pai fora do Brasil, que culminou, está culminando entre interferência, tentativa de interferência, né, no nosso Brasil e nas leis brasileiras por parte do presidente dos Estados Unidos, tá? Isso foi apenas uma tentativa de se prevenir. Meu Deus do céu, eu não esperava. Por isso, Eduardo Bolsonaro será traído por Donald Trump
Eduardo Bolsonaro será traído por Donald Trump. Meu Deus do céu! A carta 38, que indica os Estados Unidos da América. A carta 7, a cobra, a traição, que junto a 21 indica injustiça, ele se sentindo injustiçado. Pessoal, primeiro que essa guerra tarifária, essa guerra comercial, que o presidente dos Estados Unidos está levantando essa bandeira mundo afora, não só com o Brasil, outras nações já passaram por isso, certo? Mas na realidade, isso tudo, tá, é para chamar a atenção para fora da nação. Os problemas internos que os Estados Unidos estão passando são muito grandes. É uma crise que não tem precedentes e não tem como se recuperar a curto prazo, pelo contrário, tá? É realmente a derrocada dos Estados Unidos da América. Então, todas essas atuações dele na mídia é para levantar debates, né, saindo de dentro dos Estados Unidos. Inclusive, eu acredito em muitas falcatruas. E quer saber? O Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão sendo usados por Donald Trump, que de burro não tem nada. Que de burro não tem nada, certo? Então, toda essa questão tarifária, toda essa influência bélica, né? Ataque ao Irã, apoio a Israel, apoio à Ucrânia, ameaças aqui, ameaças ali, tarifas aqui, tarifas ali. Isso é tudo para tirar a nossa atenção do foco. Tem algo grande para acontecer nos Estados Unidos, muito grande. E é a derrocata realmente do país, tá? Nós vamos ver crises severas lá. E Eduardo Bolsonaro se sentirá traído por Donald Trump. Na realidade, eu acredito que, inclusive, ele volte atrás no que disse em relação ao Brasil, certo? Então, tem muita coisa, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Ai, meu Deus do céu, só falta o homem ser deportado. Só é isso que tá faltando, viu? Só falta ele ser deportado. Ele sairá dos Estados Unidos, tá, pessoal? Ele sairá dos Estados Unidos, ele não vai ficar lá por muito tempo. Tem muita coisa para acontecer. Olha, Eduardo, Flávio, Carlos Bolsonaro, ambos se tornarão inelegíveis e os 3 serão presos. Eu vejo o Carlos Bolsonaro como um grande articulador de muita coisa bem macabra que nós ainda não temos conhecimento. Então, nós vamos ver, inclusive, tá? Carlos Bolsonaro, eu acredito que entre esse ano e o ano que vem já explodam grandes escândalos a respeito do mesmo. E olha, dificilmente, tá? O ano que vem ele escapa de um processo. Inclusive, um processo de perda de cargo político, tá? Na realidade, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos não temendo a prisão do pai, não acreditando nesse discurso, né, que ele mesmo aplica na internet. Pelo contrário, ele saiu do Brasil tentando se proteger. Existem muitos crimes que ele cometeu e ele sabe que ele e mais um de seus irmãos serão os próximos a terem prisão decretada, serem indiciados por crimes.
Olha, a situação para ele é bem complicada, tá? É realmente bem complicada. Até porque ele está confiando nessa falácia de Donald Trump, tá? Eu vou pedir agora um oráculo para Carlos e um oráculo para Flávio. Oráculo. O futuro de Flávio Bolsonaro, oráculo. Opa! Também terá processos contra ele, tá? Gente, eu acredito que muitas informações ou uma pessoa ligada à família venha esclarecer muita coisa, porque ambos os oráculos me falam de traição. Eu acho que o que vai derrubar a família é o fogo amigo, tá? Fogo amigo. Eu acredito que escândalo envolvendo ex-mulher, envolvendo parentes, não do Flávio, tá? Mas do Bolsonaro, envolvendo parentes dele, da Michelle, parentes consequentemente dos filhos, venha trazer, aflorar muitos escândalos. Olha, eu posso dizer para vocês que eles vão cair, né? Que todos eles serão indiciados por crimes, cumprirão pena, vão perder o direito, né? Político, mas vão derrubar muitos esquemas. A gente deve agradecer por tudo isso que está acontecendo, porque muitos esquemas serão derrubados, sabe? A gente vai conseguir fazer de fato uma grande ou parcial limpeza política no nosso Brasil. Muitos escândalos de corrupção vão aparecer dentro dessas investigações, tá? No caso do Flávio Bolsonaro, interferências em informações, tá? Manipulação de informações, fake news e desvio de dinheiro. No caso do Flávio Bolsonaro, o peculato, a rachadinha e desvio de verbas em grande quantidade. Então, muitos escândalos pegando senadores do Brasil, envolvendo os senadores. Como eu disse, eles vão cair, mas vão levar meio mundo junto, tá? E deputados estaduais e federais, em escândalos políticos bem significativos. Eu vou pedir agora a oráculo um parecer sobre o Carlos Bolsonaro. Oráculo. Carlos Bolsonaro, oráculo. Opa! Acontecimentos inesperados, repentinos, carta 13. Carta 13 tem um teor de Urano, tá? Vamos ficar de olho em Carlos Bolsonaro. A possibilidade dele se mudar para outro país é grande. Diferente do irmão, ele não vai cantar a bola de onde está. Esse homem vai sair do país. Vai sair do país e eu tinha razão. Ele é o grande manipulador da família. Aquele que realmente pensa. Aquele que age na surdina. Tanto que todos sabem que era ele que liderava o gabinete do ódio. O jogo fala da morte simbólica. Obviamente, prisão, se tornar inelegível, né?
mas eu vejo esse homem saindo do Brasil. Eu vejo ele saindo do Brasil. Quebras de alianças. Olha, ainda vou dizer mais. Carlos Bolsonaro roubou até os amigos, os comparsas de rachadinha, os comparsas de desvio de verbas. Desvio de verbas. Ele ganhava por 2, pessoal. Esse sim é a cabeça da família. Eu acredito que no caso do Carlos, tá? O pior perigo, o ano mais difícil para ele pode ser 2026, começando a partir de novembro de 2025. Na realidade, tem muita coisa já sendo conduzida. No geral, o jogo me mostrou um acidente gravíssimo para um dos membros da família. Sim, um dos filhos da família pode sofrer um acidente de carro ou de transporte, tá? Então tem muita coisa para acontecer que pode trazer assim uma mudança muito rápida. Mas olha, eu acredito que este homem ele tenha milhões e milhões guardados por aí e que não demora muito ele venha começar a arquitetar, né, um plano de fuga para ele, porque obviamente depois da prisão de Bolsonaro todos eles serão indiciados pelos seus crimes dentro da justiça. Como eu falei, até 2029 tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que livre deles apenas de todos, né? Apenas em 2030, né? Então, assim como, né, o Eduardo já foi para os Estados Unidos com essa falácia de proteger o pai, que na realidade ele quer proteger a mesma pele, né? O Eduardo também será outro, o Carlos também será outro que sairá do Brasil. Bom, meus queridos e amados amigos, vamos aguardar agora os próximos capítulos, vamos ver o que acontece, né? Eu me surpreendi muito com a mensagem a respeito do Eduardo estar sendo usado por Trump, né? Me surpreendi muito, quer dizer, surpreende não, né? Talvez surpreenda ele depois, certo? Mas realmente eu não esperava uma resposta dessa do oráculo no vídeo de hoje, viu? Olha, meu muito obrigado.